Eu quero começar o vídeo de hoje mandando um abraço muito especial para a linda cidade de Rio do Sul. Hoje o nosso convidado veio lá da cidade de Rio do Sul. Eu recebo aqui o Silvonei Sontag, ele que é mentor sistêmico. E a bio do Instagram dele diz o seguinte: reconecte com você e melhore seu relacionamento com dinheiro, pessoas, profissional e família. Eu posso lhe direcionar para isso. Silvonei, muito obrigado pela tua presença. É um prazer te receber no Valor Entrevista aqui em Gaspar. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar um pouco daquilo que eu venho aprendendo na jornada e que eu estou nesse momento. Você se reencontrou 15 anos atrás, é isso? Isso aí. 15 anos atrás eu conheci o Enneagrama e há 15 anos atrás eu entendi quem eu era. Então até esse presente momento eu não sabia quem eu era. Sim. Eu achava que eu era uma pessoa, no entanto eu era outra pessoa. Sim. E por quê? Porque o Enneagrama ele te descreve profundamente quem tu és. Só que no dia a dia eu não percebia que eu era daquela forma. Sim. E eu lembro que na época eu fiz o curso e o professor chegou e disse: tu é desse perfil, tá esse traço. E eu disse: não, eu não sou assim. O que acontece hoje com os meus alunos, às vezes em alguns momentos também. E aí eu fui para casa e fui com aquilo, ficou na minha cabeça e eu disse: não posso ser essa pessoa. E aí daí eu fiz alguns exercícios de autoobservação, fui percebendo no dia a dia, tirei uns 30 dias para me observar no dia a dia, e aí eu comecei a perceber que, cara, eu não sabia quem eu era. Olha só. Eu imaginava que eu era de um jeito, mas eu era de outro jeito. E aí começou o processo evolutivo há 15 anos atrás. Aí isso foi um boom. Então naquela época eu tinha 140 quilos, naquela época eu acredito que eu vegetava no mundo, eu enfim, não vivia, sobrevivia. Você ressignificou a vida? Eu creio que eu ressignifiquei todo o meu processo que eu tinha vindo até aquele momento. E aí, a partir daquele momento foi um marco. Foi uma divisão de águas, como após aquilo teve outras divisões, mas ali foi a grande divisão de água para eu poder buscar algo a mais e continuar esse processo evolutivo. E hoje, quem é o Silvonei? Então, hoje... Pergunta boa, hein, meu amigo? Hoje eu posso dizer com toda clareza que eu sou um ser humano em constante evolução, filho do Fredolino e da Oswaldina, e que está aí nesse processo evolutivo, buscando crescer, buscando evoluir e entendendo um pouco mais profundamente quem eu sou, para poder entregar para a humanidade aquilo que eu tenho de melhor. Exato. Então hoje eu creio que sou eu essa pessoa. E que as outras coisas que vêm, as minhas formações, todo esse processo, nada mais são do que processos. Mas antes de mais nada eu sou um ser humano em evolução. Que bom ouvir isso, porque é para justamente isso que nós estamos neste mundo. Para evoluir e evoluir constantemente. E essa evolução ela passa por várias etapas. Eu quero, vocês já perceberam o nível do papo aqui, né, pessoal? A gente vai falar de propósito, vamos falar também de Enneagrama. Eu quero aproveitar e divulgar aqui o Instagram do Silvonei para você que está acompanhando a gente aqui no Valor Entrevista. Silvonei Sontag, mentor sistêmico, treinador. Ele tem nesse momento 15 mil pessoas seguindo ele, e ele tem diversas dicas no Instagram dele, para quem acompanha, né, Silvonei? Tem lives também lá, Tem lives, tem dicas, tem podcast, enfim, tem muito conteúdo hoje no meu Instagram, onde a gente traz até a minha família e meus filhos. Então, dentro do Instagram eu trago conteúdos relacionados a Enneagrama, constelação familiar e propósito, que são eu vou usar o termo ferramentas, mas para mim não é ferramenta. Para mim eles são caminhos de evolução do ser humano. Então eu trago esses 3 eixos principais dentro das minhas redes sociais, Sim. que é com o que eu trabalho hoje dentro de empresas e na clínica pessoalmente também. Sim. A gente vai falar sobre tudo isso neste nosso bate-papo com o Silvonei, mas eu quero que vocês, assim como eu também, conheçam um pouco mais dele. Então, você é pai do Alisson e da
Pamela. Da Pamela. Isso. E o que eles representam para a tua vida? Os filhos, na verdade, eles são a continuação de algo, né? Qual é o significado da vida? Levar a vida adiante. Como eu posso levar a vida adiante? Através dos meus filhos, Sim. que vão levar essa vida adiante, ou se eu optar em não ter filhos, então eu vou servir. Sim. Então, eu acredito que os filhos, eles são esse processo, a continuação de algo, o servir para algo, que é levar a vida adiante. Uhum. Então, para mim, os filhos é nada mais do que levar a vida adiante com amor. Exatamente. Que é o meu propósito, né? Palavra bonita, né? Nós vamos Isso. falar muito de amor, muito de propósito. Você tem mais 2 irmãos, é isso? Isso, tenho mais 2 irmãos. Eu sou o mais novo, sou o caçula, e a gente é uma escadinha, né? Sim. 2 em 2 anos, São 3 homens. São 3 homens, e 100. Os teus pais faziam o quê? Os meus pais foram, no início da vida deles, agricultores. Eu fui Sim. criado na agricultura, né, até meus 13 anos, mais ou menos. E depois eles se tornaram comerciantes. Legal. E até o fim da vida da minha mãe foi assim. E o meu pai hoje ele é aposentado, né? Então, ao longo da vida, depois dos meus 13 anos de idade, eles se tornaram comerciantes e seguiram para isso. Meus 2 irmãos hoje ainda são comerciantes e eu fui também durante 25 anos gestor. Sim. Então, eu também segui até eu fazer minha transição de carreira, que começou, fazem 3 anos que eu fiz a transição, mas eu tinha começado 5 anos. Então, há 8 anos atrás eu fiz a transição. Sim. Comecei o processo de transição. E aí, saí dessa questão de lealdade sistêmica, porque eu não preciso seguir isso. Uhum. Eu posso seguir o meu propósito, aquilo que realmente eu quero, sim, aquilo que faz sentido para mim. Mas eu tive que trabalhar isso profundamente em mim, antes de mais nada. O autoconhecimento é importantíssimo, né? Então, quando a gente fala entrando um pouco em propósito, eu acredito que o autoconhecimento faz tu reconectar ao propósito. Uhum. Sem autoconhecimento, eu acho impossível isso acontecer. Literalmente, eu acho impossível. Porque o autoconhecimento, ele vai trazer respostas para aquilo que está lá no teu interior. Ele vai curar feridas, ele vai olhar para aquilo que foi a tua construção até esse presente momento. E essa construção, ela vem de dores e amores. Uhum. Ela vem das, né? E a gente vai ter as coisas boas, as coisas não tão boas, mas que constrói a gente até esse presente momento. Essa construção, eu preciso olhar para muitas coisas, porque eu posso ter crenças limitantes, eu posso ter traumas, eu posso ter feridas, eu posso ter várias coisas. Então, quando eu olho para esse viés, eu começo a buscar, através do autoconhecimento, a cura. Se eu busco a cura, eu busco o crescimento, eu busco a evolução e uma reconexão com aquilo que realmente eu sou. Sim. Sem isso, não. E aí é que tem o conceito de propósito. Isso. Na tua visão. E aí, quando a gente fala de propósito, se a gente for pegar no dicionário, propósito significa fazer algo, né? Significa tu criar um objetivo, uma meta, algo nesse sentido. Propósito não é isso. Isso é para quando a gente faz metas, literalmente metas no nosso dia a dia, coisas do dia a dia. Mas propósito é algo da alma, é algo que vem de dentro para fora. Eu vou servir daquilo que eu tenho de melhor para a humanidade, para crescer, para evoluir. Então é trazer de dentro para fora o meu melhor. Por isso o autodesenvolvimento. Por isso eu entender que eu tenho luz e tenho sombra. Sim. Então o que eu estou entregando de melhor para a humanidade é minha luz ou minha sombra? É o meu melhor ou o meu pior? Então, quando eu entrego o meu melhor, eu entrego aquilo que realmente faz sentido, aquilo que vai fazer com que as pessoas evoluam. Porque propósito não tem a ver comigo, tem a ver com os outros ou com o outro, com a humanidade, com o quanto eu entrego aquilo que eu tenho para as pessoas. Sim. Tem uma postagem tua no Instagram, eu estou com ela aberta aqui, são 4 perguntas para você refletir. Que tem inclusive a ver com o propósito. Isso aí. Que é o que a gente está falando agora. A primeira pergunta é: quem é você? A segunda pergunta é: quem você quer ser? A terceira: qual o seu propósito?
E a quarta, o que você está fazendo para evoluir? Qual dica, diante dessas 4 perguntas, você coloca à disposição do público que está assistindo a gente? Um pouco difícil falar sobre uma dica somente. Quando a gente fala quem é você, eu acredito que nós precisamos buscar como adultos conscientes e não crianças infantilizadas na fase adulta. Então, o que significa isso? A pessoa tem 20, 25, 30, 40 anos e ainda está lá no passado reclamando que não teve isso, que não teve aquilo, que não ganhou isso, ou porque é o trauma da infância. Muito comum. Então, é eu buscar entender quem eu sou. Show. A partir desse momento eu busco as curas. Tá, só vamos voltar rapidinho. Para que eu entenda quem eu sou, vai algumas ferramentas aí. Primeiro, Isso. Leitura. Leitura é, cara, hoje... Primordial. Quando a gente lê, a gente viaja, a gente busca, a gente vai fazer uma conexão com vários autores, com várias teorias, filosofias e assim por diante. Eu creio que é bem importante. Poder do Subconsciente já é um livro que a gente, inclusive, nós já lemos, então fica aí de dica para você. Uma dica que eu dou é um livro do Prem Baba, Propósito. A coragem de ser quem verdadeiramente você é fabuloso. Sim. É um livro que eu uso muito, eu gosto muito, até porque dentro desse livro ele fala sobre o Enneagrama, sem falar do Enneagrama, ele fala das máscaras, que é o que o Enneagrama traz. Então ali ele já começa a trazer algumas coisas. Então quando a gente fala quem é você, é leitura, é meditação, é terapia, é imersão, é processos de autodesenvolvimento. Que te levam aí para quem você quer ser. Isso. Então eu só vou conseguir enxergar quem verdadeiramente eu quero ser a partir desse ponto, onde eu comecei a buscar quem eu sou. Então, reconhecer as minhas raízes também é uma parte muito importante nessa primeira pergunta. Que o que é reconhecer as nossas raízes? É reconhecer a nossa estrutura familiar. Reconhecer como a minha família opera, como ela é e respeitar. Não importa o que é, como é e de que maneira é. É só eu reconhecer e respeitar. E talvez fazer algo diferente a partir desse momento, sem sentir a necessidade de que os que vieram antes mudem. Eu mudo. Sim. Aí eu saio da criança infantilizada, onde a gente, por exemplo, hoje se a gente for olhar para a humanidade, nós temos muitos adultos infantilizados que reclamam, que se vitimizam, que, enfim, e que não são adultos conscientes. Por quê? Porque eles ainda estão presos a isso. Então, primeira dica aí. E aí a gente vai para a segunda, quem você quer ser. A partir dessa construção, que eu vou me reconhecer, onde eu estou, como eu sou, como é minha família, qual é o meu traço de personalidade, quais os meus pontos cegos, quais os meus pontos de melhoria, enfim, tudo isso, aí sim eu consigo responder essa pergunta, quem você quer ser. Antes de eu buscar isso, eu vou ser muito subjetivo no que eu quero ser. E normalmente as pessoas vão dizer assim, eu quero ser um cantor, eu quero ser um jornalista. Isso não tem a ver com quem eu sou verdadeiramente, isso faz parte do processo. Sim. Levando em consideração o que na minha jornada eu fui gestor, gostava muito, até um ponto, hoje eu mudo. Então quando a gente fala profissionalmente, a gente vai mudando, vai crescendo, vai evoluindo. Sim. Não para, é uma constante. Isso, e aí tu consegue realmente saber o que tu queres. E aí vai para a terceira pergunta, qual que é o teu propósito, né? Sem a primeira pergunta, que a gente começa com processos de autodesenvolvimento, onde a gente vai buscar a nossa essência, aquilo que nós somos, eu consigo imaginar o que eu sou e automaticamente eu começo a me reconectar com o meu propósito, que não tem a ver com profissão, que tem a ver com aquilo que é meu, que está lá dentro. Então, como tu vai entregar o teu melhor para o outro? Como tu vai entregar aquilo que realmente faz parte de ti, que é a parte mais preciosa que tu tens, mas que tu pode compartilhar com a humanidade. Sem essas as duas etapas anteriores, tu não vai conseguir fazer.
É difícil encontrar o propósito? Primeiro que a gente não encontra, a gente reconecta. Por quê? Porque nós nascemos com ele. Né? Ele não é algo que vai só se construindo, ele vai se formatando com a nossa vida, com a nossa existência, mas ele também pode se descolar ou fugir muito disso. Uma coisa simples de tu perceber é, olha para onde tu está hoje, teu trabalho, tua família, tua relação, onde tu estiver, tá pesado? Se está pesado, tu está longe do propósito. Se está leve, continua, você está conectado, mesmo não tendo clareza, mas se está pesado, e aí a gente percebe hoje que a maioria das pessoas, eu falo com uma pessoa, meu trabalho está pesado, não sei o que, a minha amizade não está legal, cara... Tem uma coisa que eu vejo muito, as pessoas falam muito da tal da correria. Sim. Virou uma mania, não sei se mundial, mas tá todo mundo correndo, né, cara? Eu vou pegar um gancho de não da correria, mas da ansiedade generalizada. Sim. Eu acredito que as pessoas perderam presença. E para mim a ansiedade é perca de presença. Não é excesso de futuro, não é excesso de presente, nada disso. Para mim é presença. Se eu estou aqui conversando contigo, eu estou aqui conversando contigo. Ponto. Eu penso igual. Então a ansiedade leva a essa correria. Porque eu estou aqui conversando, mas eu estou pensando em outras mil coisas ao mesmo tempo. Não está conectado. Isso. É igual a gente vê isso, eu trabalho nas empresas com os líderes, que eles trabalham, eu sou multifoco. Cara, ninguém é multifoco. Multifoco não tem foco. Porque ele faz mil coisas e não faz tudo o que deveria, ou até faz, mas chega à exaustão. Sim. Isso é perca de presença. E se prejudica, né? E é isso muito porque qual é a conta? Qual é o boleto que vai chegar para ti daqui 10 anos? Então, além de uma ansiedade muito grande, às vezes uma depressão, às vezes um problema cardíaco. O corpo é a nossa melhor morada, a nossa melhor resposta, e ele traz isso. Mas se a gente não tem presença, a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. E o que dizer para quem está buscando a evolução? Olhe ao seu redor, faça o melhor que você possa fazer com o recurso que você tem nesse momento. Boa. Porque o que eu mais escuto é, eu não tenho dinheiro para pagar um treinamento, eu não posso porque eu não tenho tempo, enfim, é o que eu mais escuto. Sim. Se tu não tem dinheiro para pagar um treinamento, tem inúmeras, pega o teu canal, quantas entrevistas tu já tem com conteúdos relevantes gratuitamente para as pessoas assistirem. Exatamente. Eu tenho podcast, eu tenho as minhas redes sociais. Aí a pessoa vai lá e pega o celular e fica lá, olhando besteira, videozinho do TikTok, no grupo de WhatsApp que não gera nada, que é bosta, que é só porcaria. Sim. E aí a pessoa diz que não tem tempo. Aí a pessoa diz que não tem dinheiro. Gente, tem muito curso gratuito. Eu já consumi muito curso gratuito quando eu não tinha condições de pagar. Eu fiz isso. Né? E conteúdo que vai chegar profundamente, às vezes em algum lugar, não. Às vezes ele vai vender um outro curso, não tem problema. Usufruir daquilo que tu tens. Sim. Eu não tenho um carro, vai a pé. Eu não tenho como praticar academia hoje, não tenho como pagar, corre na rua, pega no YouTube, tem aula de personal gratuita para tu fazer em casa. Exato. Então, eu acredito que esse processo vem muito a gente largar a nossa criança, a criança birrenta, mimada, vítima, e ir para o adulto. O adulto responsável, aquele que diz assim, não, cara, eu vou correr na rua, Dono da rédea. Ontem, por exemplo, eu fui para academia e disse, cara, hoje eu quero ver quanto tempo demora da minha casa na academia e eu posso fazer o HIIT nesse tempo para eu conseguir ganhar mais tempo na academia para eu não chegar lá e fazer cardio, só fazer a minha musculação e voltar para casa. E eu fiz HIIT indo e voltando. Eu gasto o mesmo tempo do que fosse carro. Eu vou de carro ainda? Não, só quando chove. Sim. Porque ontem eu testei isso. Sim. Porque esse ano eu tenho um projeto um pouco mais audacioso em relação ao corpo. A gente vai poder falar desse projeto?
Podemos falar, Podemos com falar? certeza, claro. Pessoal, a gente está conversando com o Silvonei, ele é da cidade de Rio do Sul, está nos fazendo uma visita aqui na cidade de Gaspar. Esse é o primeiro bloco apenas, tem muita coisa interessante para a gente falar no nosso segundo bloco. Então, para você que está aí, já segue o Silvonei nas redes sociais. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Silvonei Sontag, mentor sistêmico e treinador. Ele trabalha com a melhoria da sua vida com relação a dinheiro, pessoas, lado profissional e também o lado, um pilar fundamental, a família. Ele está aqui na cidade de Gaspar para nos conceder essa entrevista aqui, sensacional, para falar de temas interessantíssimos. Vamos para o segundo bloco? Isso aí, vamos lá. Vamos no segundo bloco falar de Eneagrama, porque eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa para falar sobre isso. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, já voltamos. Voltando para o nosso papo aqui com o Silvonei, lá da cidade de Rio do Sul. Muito obrigado aí pela presença aqui no estúdio do Valor Entrevista, pelo prestígio da nossa cidade aqui em Gaspar. Você conhece Gaspar já? Conheço. Já conhece bem a região? Bem não, mas já conheço Gaspar, sim. É? Já. Teve uma empresa que eu fiz um trabalho em Rio do Sul e ela tem uma unidade aqui, então eu vim para essa unidade. Ah, então já tá. Então já conheço, sim. Então, a gente vai falar sobre Eneagrama, mas antes me surgiu essa pergunta. Você coloca o teu serviço à disposição de que público? Então, eu trabalho desde o público individual, clínica, que pode ser tanto presencial como online, e empresas. Entendi. Porque eu levo o Eneagrama para as empresas, eu levo o Eneagrama para o individual, para os grupos, como a constelação. Então, a constelação dentro do empresarial, eu trabalho mais dentro do RH estratégico, de a gente olhar coisas que normalmente não se vê, mas que a gente consegue enxergar lá dentro através da constelação, que é um movimento sistêmico, né? E inclusive o próprio Eneagrama, como o Eneagrama dentro da organização navega, como que são esses perfis psicológicos dentro da organização, como que eles podem estar conectados e desconectados ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala do Eneagrama, a gente fala de 9 padrões de comportamento, 9 maneiras diferentes de olhar para as pessoas. Vamos ajudar o pessoal a entender? Quais Vamos são lá. essas 9? Dá para comentar? Então, quando eu falo dessas 9, o primeiro passo é entender que o Eneagrama ele tem mais de 3.500 anos. Não é algo novo, é algo que já, né? Enfim, nós não vamos entrar nesse contexto também, mas a gente fala de 9 padrões. Dentro desses 9 padrões, nós temos 6 níveis de consciência, 2 asas, 2 setas e 3 subtipos. Eu vou falar para vocês aqui hoje sobre a descrição central de cada tipo, né? Porque se for a gente falar sobre tudo isso... Leva 9 horas. É um curso de 30 horas para a gente entender. Então eu vou trazer uma descrição central de cada um. Então quando a gente fala desses 9 padrões, a gente vai saber que eles são divididos também em grupos. Sim. Mental, emocional e instinto, né? 3 tipos em cada centro de inteligência. Quando a gente fala dos 9 tipos, o tipo 1, por exemplo, é conhecido como perfeccionista. São as pessoas que têm que ter as coisas organizadas, tudo no seu devido lugar. Né? Sou eu. Então eles precisam e necessitam ter as coisas organizadas. Tudo que sai da organização gera um incômodo, uma raiva, a ira que a gente chama, que é a indignação por as coisas não serem como deveriam ser. Existe o certo e o errado. Então eles necessitam dessa organização. Quando nós olhamos para o traço 2, que é o ajudante, que é a pessoa, ele vai dizer assim, eu vim trazer um café para você. Entendi. Eu vi que tu estava precisando dele. Ele até começa assim, mas não vai pegar meu café? Pois é. Né? Não vai. Eu tô vendo que tu precisa tomar um café. Ele quer te ajudar. Por isso que ele é chamado de ajudante. Por quê? O vício emocional dele, 1, eu falei que era a ira, a raiva. O 2 é o orgulho. E o que é orgulho dentro do Eneagrama? A autoimagem engrandecida. Eu sei, eu sou, eu faço. Então, eu tenho uma cegueira contra as minhas necessidades, mas eu tenho facilidade de saber o que tu precisa.
Eu sei exatamente o que tu precisa. E às vezes eu chego lá e trago e tu diz, mas eu não pedi, mas eu percebi que tu precisa. Nossa. Ou ele vem te ajudar com algo, né? Então ele já está nessa conexão com o outro e ele sente e sabe exatamente qual é a necessidade do outro. Agora, se tu perguntar para ele qual é a tua necessidade, ele vai dizer, pois então, não sei. Eu tenho necessidade, será? Que loucura, hein? Às vezes nas empresas até chamam ele de puxa-saco. E é um, né? É um movimento dele. Ou tipo eles chamam de chato, de intransigente. Mas eu digo sempre, cuida com o rótulo. Quando a gente consegue conhecer e reconhecer as pessoas dessa maneira, a gente percebe que não tem um tipo certo. Sim. Tem maneiras. Já quando a gente vai pro tipo 3, ele vai dizer assim, cara, qual é o melhor resultado que a gente pode ter com isso? O cara que vai te ajudar a pensar. Junto. Ele vai querer te levar junto, mas ele é o centro das atenções. Ah, tá cheio, hein, pessoal, desse tipo aí. Então, tipo assim, se tu me der resultado, tu vai comigo. Loucura, senão, isso, cara. eu não sei se tu vai comigo. Então, cara, vamos fazer um network, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo, vamos... Que tal? Vamos marcar um café, vamos isso. Sim. Ele vai buscar... puxa a fila, mas a atenção tem que estar nele. Nele. Porque ele tem, o vício emocional dele é o auto-engano, que é, ele cria uma imagem do sucesso para ele interagir com as pessoas. Papo, que legal esse papo. Então, ele cria essa imagem que não necessariamente é isso, mas ele cria. Entendi. Então, ele vai se adaptar para ter esse resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora me veio isso na cabeça. Eu sou, com o canal, eu sou muito simples assim, ó. Eu pergunto, a pessoa responde e eu gosto muito da resposta, de ouvir a resposta. E eu torço para que o vídeo dê certo. Isso tem um perfil? Tem. Qual seria ele? Aí tu tens que olhar o que te motiva por trás desse perfil. Se é uma perfeição, se é uma busca por atenção, se é agradar alguém, o que é. Entendi. Que é uma motivação base. Entendi. Então, a motivação base é dever, fazer o que tem que ser feito. Sim. Tipo 2, ajudar as pessoas. Tipo 3 é resultado. E assim vai os outros tipos. Então, eu digo que a motivação gera um comportamento. Sim. Então, tu tens que entender qual é a tua motivação para gerar esse comportamento. Que a gente, quando a gente fala dessa questão, é justamente uma máscara que nós criamos para interagir com as pessoas, para nos sentirmos amados e aceitos. Então, lá na minha infância, em algum momento, eu entendi que se eu fizesse isso, eu me sentiria amado, me sentiria aceito, dessa forma. Sim. E daí eu levo isso para a vida, principalmente a partir dos 18, 20 anos. A gente já falou do 1, 2 e do 3. Vamos para o 4. O 4, né, é o estilo do Steve Jobs, né? Fazer diferente, ter significado. O 4, ele não gosta de coisas iguais, tradicionais. Gosta de inovação. Gosta de fazer diferente, de não seguir rotina. Tem que ter significado, tem que ter uma conexão, né? E ele é movido muito pela falta. Ele acha que sempre falta alguma coisa, ele vive buscando. Por isso que algumas pessoas, estilo Steve Jobs, por exemplo, né, vai sempre buscar algo a mais. Então o 4 vive buscando algo. E isso tem muito a ver com o iPhone, né? Tem muito a ver com o iPhone que não para de evoluir nunca, né? Tá na 14, né? Já Isso. São 14ª geração do iPhone. Isso aí. Então, só que ao mesmo tempo o 4, ele tem uma comparação que a gente chama de inveja, né? Ele se compara com as pessoas. Quando ele se compara, ele pode competir ou se desvalorizar. Ele tem essas duas nuances dentro dele. E muitas vezes dentro das organizações, ou na própria relação, ou na família, ele sofre essas oscilações de humor por causa dessas comparações. Entendi. Ao mesmo tempo, isso leva ele para a criatividade, para a inovação, para fazer diferente. A cara do Jobs, né? Isso aí. Aí o tipo 5, o 5 ele busca muita informação para poder entender o mundo, entender as coisas. É o estudioso. Mark Zuckerberg. Sim. Então, o 5, ele
Pô, sensacional essas ligações que ele faz com o nome da galera, né? Ele gosta de ficar no canto dele. Ele gosta de... como se fosse um viés meio que autista. Sim. Né? Claro que Cantinho, né? É outra coisa, autismo é outra coisa, mas ele gosta de ficar no canto dele. Individual. Ele tem medo de ser invadido. Então ele gosta, ele sente uma necessidade maior do que as outras pessoas de se recarregar diariamente. No sentido de, eu preciso parar agora para eu poder me reconectar comigo mesmo. Sim. Tipo assim, a bateria foi a 0 e eu preciso carregar. Então eu chego em casa à noite e vou lá recarregar. O 5, ele precisa disso todos os dias. Os outros tipos, às vezes. Tá. Mas ele busca informação para ter discernimento sobre o mundo. Show. E ele procura reter também. O vício emocional dele é a avareza. A avareza significa reter, conter, refrear. Então, o que ele faz, onde ele faz essa retenção? Com tudo. Que loucura. Então, cara. emoções, sentimentos, às vezes até... Eu lembro de um participante uma vez que ele disse assim, eu tenho 22 anos e eu disse, tu fez carteira de motorista? Não. Por quê? Porque eu já estudei o quanto vai custar um carro, quanto que eu vou gastar com isso, com aquilo, com aquilo. Você tá brincando. Levando isso em consideração, eu não vou fazer isso, eu vou investir esse dinheiro, eu ando de Uber, ou de ônibus, ou de carona, ou BlaBlaCar, que for, e eu não vou fazer isso. Isso é avareza, não só de dinheiro, né? Às vezes ele olha para ti e tu fala com ele fica pensando o que ele está pensando, mas ele fica aqui, economizando, ele não vai se expressar tão naturalmente. É claro que com o desenvolvimento ele pode ir para isso também. Mas esses dias também, uma outra questão engraçada, esses dias teve um dentista aí que ele fez um curso comigo numa empresa e ele disse que ele ia com fone de ouvido pro mercado para ninguém falar com ele. Porque era melhor. Daí ele disse, as pessoas acham que mas eu sou o típico 5, isso eu não gosto. Então quando eu quero eu converso, quando eu não quero eu não converso. Mas enfim, esse é o tipo 5. Né? 6. Outro gancho do 5, a gente lembra das redes sociais, que é muito 5. Distanciamento, Sim. frieza e fica longe. É bem 5, né? Que loucura, cara. Isso, Mark Zuckerberg, né? Aí tá. O 6, ele é regido pelo medo. Né? A nossa região específica aqui é muito medo. Região sul do país, né? A pessoa do tipo 6, ela foca no risco. Ela sempre vai pensar no pior que pode acontecer. Alguns tipos 6 dizem que eles não pensam dessa maneira, mas sim, eles pensam. Então, esse foco no pior faz com que eles criem planejamentos, formas, maneiras de estarem seguros, porque eles buscam ter segurança. Qual segurança? Todas. Entendi. Material, emocional, financeira, enfim. Eles buscam muita segurança. Então, eles constantemente buscam isso. Eles têm dificuldade de confiar nas pessoas. Normalmente eles têm muitos controles, planejamentos. Então, eles vão planejar para sair para uma viagem, planeja tudo. Comprar algo, fazer algo, é tudo muito planejado. Às vezes até no meio do planejamento eles desistem porque justamente pode ter algum risco em algo e eles acabam não fazendo. Eu conheço algumas pessoas assim, A nossa região tem muito, tá? Tem muito disso. Isso aí. 7, né? Perfil 7 é o perfil do Brasil. O Brasil... Deixa a vida me levar? Não é deixa a vida me levar. A gente dá um jeitinho nas coisas. Entendi. Né? O perfil, quando eu falo do perfil do Brasil, é generalizado, tá? Macro. Então o 7 ele é movido pelo prazer. O que tiver prazer, tô dentro, o que não tiver, tô fora. A experiência. Né? Isso, então é carnaval, é festa, é samba, vamos dar um jeitinho nas coisas aqui, ali. Ao mesmo tempo são da inovação, muito parecido com o perfil 4, são da criatividade, são de fazer as coisas diferentes, né? Só que eles são otimistas, vai dar certo. Sim. E segue esse padrão. Sim. Já o perfil 8 é o perfil que a gente chama do poder, da intensidade,
é um prazer intenso que eles têm, então manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A grosso modo isso. Ao mesmo tempo eles têm um coração enorme, muito grande, né? São pessoas que gostam de ajudar, que gostam de acolher, que gostam de proteger, mas ao mesmo tempo eles são duros no sentido de resultado é isso, vamos lá, vamos fazer acontecer, as coisas têm que ser dessa maneira e pronto. E já o 9 é o que tu acabou de falar, deixa a vida me levar. Aí é o 9. Eu não quero conflito, ele vai dizer, eu quero paz. Eu não quero me incomodar, eu quero sossego. Né? Às vezes o 9 não se identifica muito com isso, porque às vezes no trabalho ele alcança as metas, alcança os resultados. Mas eu sempre digo, olha para o teu lado pessoal. E às vezes ele não olha para o lado pessoal, ele olha para fora. Até porque o 9 ele atende a demanda externa. E o vício emocional do 9 é a preguiça. Né? O que é preguiça? A anestesia de ser, pouca vitalidade para ser. Então muitas vezes é mais fácil ele pegar a agenda do cônjuge, a agenda do grupo, da família, do trabalho e seguir. Mas para ele às vezes ele não faz como deveria, mas para os outros ele faz. Então às vezes a vida vai levando ele justamente por isso. Então isso é, a grosso modo, a descrição dos 9 perfis do Eneagrama. Né? Pessoal, a gente está conversando com o Silvonei, ele é da cidade de Rio do Sul, está nos fazendo uma visita aqui na cidade de Gaspar, e vocês viram aí até agora o nível do nosso papo. Tiveram agora essa aula sobre Eneagrama, e a gente vai para o terceiro e último bloco, que é para falar justamente de um tema que está crescendo bastante, não só no Brasil, como no mundo, que é a constelação. Ele vai apresentar isso para você de uma maneira que você consiga compreender e, claro, também possa fazer parte Com certeza. dos encontros. Isso. Tá gostando do papo? Muito. Tá legal? Tá legal. E eu também quero te fazer uma pergunta depois, que eu vi aqui no teu Instagram, que é sobre a pessoa não se sentir amada. Sim. Sabe, eu queria que você falasse disso no nosso terceiro bloco, porque hoje parece ser tão comum, né? As pessoas parece que não se sentem amadas, não gostam de si. Isso no nosso terceiro bloco. Para quem está nos assistindo, muito obrigado. Mandar um abraço carinhoso a todos na cidade de Rio do Sul. Eu conheço o Rio do Sul, já estive lá. Aquela catedral, aliás, sensacional. Parabéns e força ao povo de Rio do Sul. Tamo junto. Um beijo para vocês. A gente vai pro terceiro bloco. Não sai daí, já voltamos. Voltando aqui no estúdio com o Silvonei, da cidade de Rio do Sul. Muito obrigado mais uma vez aí pela parceria e pela presença aqui no estúdio do Valor Entrevista na cidade de Gaspar. Como vocês viram ali no nosso segundo bloco, nós falamos sobre Eneagrama. Aliás, quantas ferramentas interessantes ali, hein? Os perfis. E agora a gente vai falar de um outro tema também de muita relevância no mundo, que é a constelação. E eu tenho aqui ao meu lado um especialista neste tema. Eu quero que você comente o que é a constelação para quem está assistindo a gente agora. A constelação, o grande precursor ou criador, vamos dizer assim, da constelação é Bert Hellinger. Ele mapeou 3 leis naturais. O que são 3 leis naturais? As leis naturais é aquela que tu não tem como interferir, simplesmente vai acontecer. Se tu soltar algo que vai cair e pronto. Então, quando a gente fala dessas 3 leis naturais, né, a primeira lei é o pertencimento, que significa que tudo o que aconteceu comigo até esse presente momento, com tudo aquilo que antes de mim, dos que vieram antes, pertence. Quando eu falo tudo, é tudo. É um antigo relacionamento, é um antigo trabalho, é uma doença, é as coisas boas, enfim, tudo. Tudo faz parte. Mas, ao mesmo tempo, quando eu venho a esse mundo, eu já venho e vou nascer em uma família. Então, eu pertenço a essa família. Às vezes, muitos processos que a gente não consegue avançar é justamente por essa lei do pertencimento. Por exemplo,
Quando eu começo a me movimentar e fazer algo diferente dentro da minha família, às vezes na minha alma eu posso ter a sensação de que se eu fizer diferente eu não vou pertencer. E aí às vezes eu acabo procrastinando, deixando para depois, me sabotando e assim por diante. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de traumas, a gente fala de questões, né, de relacionamento, até eu não entender que um relacionamento antigo veio para me auxiliar e que eu errei como a outra pessoa errou e que aquilo pertence e faz parte, eu também não consigo seguir. Eu até sigo, mas trunca em algum momento. Então, tudo faz parte, tudo pertence. Qualquer movimento que nós fizermos de exclusão gera confusão. Então, por exemplo, quando a gente tem dentro de uma família as chamadas ovelhas negras, né? A gente chama de ovelha branca ou ovelha holística, porque a ovelha negra ela vem fazer uma reestruturação daquele sistema, porque precisa ser olhado para algo, mas a gente exclui ela. E aí, às vezes, o processo não acontece. Sim. Não evolui. Não evolui, porque a lei do pertencimento traz isso. A outra lei é a lei da hierarquia. O próprio nome já fala, hierarquia. Existe uma hierarquia. Quem veio antes? Nossos pais ou nós? Nossos pais. Quando a gente pensa em pais e filhos, quem veio antes? A relação, os pais ou os filhos? Então foram os pais. Então, quando a gente não consegue olhar para a hierarquia e estar no nosso lugar, a gente também gera uma confusão dentro do sistema. O que significa estar no nosso lugar? Significa, por exemplo, se eu sou filho, eu sou filho. Filho que quer cuidar de pai e mãe não está no papel de filho. Ele está se colocando superior aos pais. Entendi. Então, filho é filho, né? Ah, mas se os meus pais precisam ser cuidados, ok. Se os teus pais não têm condições mais de manterem a vida deles, aí sim. Mas mesmo assim, tu vai cuidar deles do teu papel de filho. Sim. Dentro de uma empresa, como funciona isso? Porque as constelações a gente trabalha na área empresarial também. Cada um tem o seu lugar. Então, por exemplo, às vezes os líderes e liderados chegam e falam para mim, mas eu dou uma opinião para o meu líder e o meu líder não acata a minha opinião. Aí eu pergunto, ok, quando tu deu essa opinião, tu tinha a intenção de que ele mudasse? Ou tu deu essa opinião para contribuir com algo maior? Eu queria que mudasse. Tá fora do lugar. Por quê? Porque sim, os liderados têm que contribuir. Eles estão ali para aquilo. No entanto, o líder ele segue cronogramas, ele segue leis, ele segue uma empresa maior e nem sempre ele consegue fazer isso. Regras, né? Regras. Então ele precisa entender isso. Quando eu sou arrogante diante disso, eu não estou no meu lugar. Entendi. A mesma coisa é quando eu saio do meu lugar com a questão dinheiro. Então, se eu quero ser superior aos meus pais, o dinheiro até chega, eu até ganho dinheiro, mas é pesado. Entendi. Se torna um fardo. Se torna um fardo. E, olhando a hierarquia, a gente olha para a herança também. O que é herança? É eu ganhar um presente após a morte de um ente querido. Sim. É um presente. Dentro dessa hierarquia, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ganham a herança em vida. Não aconselho. Olha só. Pesa em algum momento. Entendi. Então, dentro da hierarquia, a gente saber que do meu lugar eu faço o meu melhor. Então, se eu sou esposo, eu sou esposo. Se eu sou filho, eu sou filho. Se eu sou pai, eu sou pai. Se eu sou terapeuta, eu sou terapeuta. Eu tenho que estar no meu lugar e ficar ali. Quem pode fazer uma constelação? Vamos esperar. Vamos para a próxima lei. Tá. Beleza. Pessoal, a gente está conversando com o Silvonei, lá da cidade de Rio do Sul, e a gente está falando desse tema que é tão importante. Eu conheço algumas pessoas aqui na cidade de Gaspar e em Blumenau também, que trabalham com constelação, inclusive já entrevistei essas pessoas, mas é um universo que para mim é novo. É novo. Isso. Tá? Então, a terceira lei agora. Isso. Ela fala sobre o quê? Dar e receber.
Essa lei, ela rege os relacionamentos. Quais relacionamentos? Todos, exceto de pais para filhos. De pais para filhos, a gente segue a hierarquia e também os pais doam a vida e deixam os filhos seguirem. Se eu ganhei a vida, como adulto, eu tenho que entender que eu ganhei tudo. Por isso, quando a gente fala daquela criança birrenta, mimada, é quando eu estou reivindicando algo dos meus pais. Se eu entendo isso, eu não vou reivindicar nada. Eu já ganhei a vida, então eu vou fazer algo de bom com ela. Sim. Os outros relacionamentos são regidos pelo dar e receber. Então eu dou e recebo. Numa parceria tem que ser bom para os dois. Sim. Numa sociedade tem que ser bom para os dois. Numa relação de amizade tem que ser bom para os dois. Numa relação conjugal tem que ser bom para os dois. Sim. Eu faço uma analogia com uma conta corrente. É débito e crédito. Então, se tu começa a doar demais em qualquer lugar, pode ser na parceria, pode ser na sociedade, pode ser no relacionamento, pode ser na amizade. Tu dá o direito do outro usufruir daquilo. Sim. Só que tu fica em débito. Se tu deu o direito, ele vai usufruir. Claro. E tu vai ficar no débito. E isso vai, a balança não vai ser dar e receber. Sim. Então eu dou e recebo. Débito e crédito. E a partir daí começam os conflitos, quando essa balança está desajustada. É a mesma coisa nas empresas, né? Sim. A empresa, sei lá, existe uma máxima que diz assim, faça mais que o combinado. Eu sempre digo assim, mais que o combinado é entre 5% e 10%, não mais que isso. Porque senão tu começa a entregar demais, e eu já tive casos de pessoas, não faz muito tempo, uma pessoa veio cancelar, e ela disse assim, cara, eu consegui altos resultados em 3 meses e fui demitido, eu não entendo isso. Pois é. E aí a conversa foi, o quanto tu entregou? O quanto tu te dedicou? Sim. O máximo. Eu estudava de noite, eu fazia isso. Ok, eu concordo tu entregar até um percentual. Se tu entrega demais, tu deu o direito deles usufruir, por isso tu ganhou a conta. Então, cuidado com isso. Que linha de raciocínio interessante, né? Cuidado. Então, porque tem muita gente nesse momento passando por isso. Sim. Então, eu preciso sim entregar o meu melhor, que tem a ver com propósito, tem a ver com autodesenvolvimento, conhecimento, enfim. Mas eu tenho que ter esse cuidado para equilibrar essa balança. Eu tinha um professor no curso técnico lá em Florianópolis que ele falava para mim, olha, são pessoas que casam com a empresa. E aí não vivem. E passam o tempo todo entregando demais. E do nada a empresa passa por uma crise e a pessoa é demitida e não sabe por quê. Porque a pessoa passou a viver aquilo somente. Né? Ele só sabe dar, ele não sabe receber. Que loucura isso, dar e receber. Cara? Tem pessoas, eu não sei, né, posso estar falando besteira, mas tem pessoas que não sabem receber um presente. Tem. Né? Eu já vi pessoas assim, eu entrego alguma coisa, quanto é que custa? Não, querido, eu estou te dando, é um presente. É porque eu fui educado que eu tenho que pagar pelas coisas. Eu acho estranho esse tipo de pensamento. Tem muita gente assim, né? Isso tem a ver com as nossas histórias familiares. Nós somos mais leais do que livres. É uma frase do Bert Hellinger. O que ele diz a respeito disso? Que nós somos mais iguais do que diferentes da nossa família. Por mais que a gente passa por uma transição, aí eu digo, quando a gente entra na fase adulta, depois dos 20, 21 anos de idade, até uns 35, 40, é uma fase de transição, que às vezes a gente fica meio rebelde, a gente quer revolucionar o mundo, quer, enfim, fazer várias coisas, mas de repente começa a ficar igual aos teus pais, principalmente naquilo que tu mais reclamou deles, mais reivindicou, mais criticou, tu acaba se tornando, se tu não trabalhar essa lealdade. Então, o que é lealdade? A lealdade, ela te aprisiona, tu olha para trás. A honra te leva para frente. Aí tem pessoas que dizem assim, tá, mas eu cresci profissionalmente, eu cresci financeiramente. É leve? Não, é muito pesado. Tá olhando para trás. Crescer não é o financeiro, não é o material, é aqui dentro. Sim. Tanto é que hoje você percebe grande parte das personalidades que trabalham com o lado humano se conectando mais com o seu interior.
buscando mais isso. É o caso do Primo Rico, enfim, tem vários outros que trabalham principalmente no mercado financeiro que estão buscando essa conexão com si, tentar se entender para daí sim olhar como um todo para todo mundo e tentar de alguma maneira influenciar e contribuir. Visto o dinheiro ele é uma energia, ele é espiritual, ele não é material. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de propósito, o propósito, por exemplo, quando a gente olha para uma empresa, por que tu abriu tua empresa? Por que eu tenho a minha empresa? Por que alguém abriu uma empresa? E é uma mentira que contaram para nós, é que eu abro uma empresa para ganhar dinheiro. Pois é. Não é para isso. A empresa ela é aberta para servir, baseada numa dor do teu sistema familiar, de algo que veio de lá de trás. E esse servir é o que vai fazer tu ganhar dinheiro. Então ainda, eu acho que a gente já vem mudando muito isso, mas ainda as empresas e as pessoas pensam isso. Sim. E não é. Porque justamente propósito é servir, e uma empresa ela serve a muitas pessoas. Exato. Na época que eu era professor universitário, as pessoas diziam assim, a minha empresa. Eu dizia, opa lá, se ela é tua, ela não vai evoluir. Ela é tua? Essa empresa não serve muita gente? Não presta serviço, não vende, não... Então ela não é tua. Ela pode juridicamente ser tua, mas ela está a serviço de algo. Então, sim, o que tu precisa entender? A nossa empresa serve a um número maior de pessoas. Sim. A nossa, que é das pessoas que estão ali, que as pessoas que ela vai servir também. Sim. E isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver com, muitas vezes, o que a gente olha dentro da constelação ou dentro da liderança sistêmica e entender o porquê eu cheguei nessa profissão, o porquê eu estou nesse momento, o que aconteceu dentro da minha história familiar que me levou para isso. Né? Então a constelação em si, ela vai trazer luz para isso, ela vai, eu digo assim, tem aquela série Uma Nova Mulher, não sei se você já assistiu. Ainda não. É bom assistir, indico que todo mundo assista, que ela vai na raiz da questão, ela não fica na subjetividade, ela vai olhar o que por trás, por exemplo, de uma questão específica, qual é a raiz. Por exemplo, quando alguém te agride verbalmente, ela te agride? Não, ela coloca para fora a dor de algo. Algo incomoda. A constelação vai nesse incômodo, não na agressão. Sim. Ela vai trabalhar lá na raiz do problema. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber qual é essa raiz porque está no âmbito do inconsciente. Essas são as 3 leis. As 3 leis. Tem mais? Não, é baseado nessas 3 leis. Então agora vem quem pode fazer, quem pode participar da constelação. Qualquer pessoa que seja adulta. Entendi. O Enneagrama não, tem um limite de idade, é isso? Enneagrama também, qualquer pessoa adulta. É? Também. Entendi. Porque tem a construção da personalidade. Tá. Que vai até 21 anos. E, por exemplo, mas eu não posso constelar a criança? Pode, mas os pais constelam a criança. Entendi. Não a criança. E como funciona uma constelação em grupo? Existe em grupo e existe individual. Né? Então, a constelação em grupo, ela é feita com pessoas. A gente tem um campo energético, um campo morfo-energético, que a gente chama, né? E as pessoas são os elementos que a gente coloca para fazer essa constelação. Sim. E ali elas sentem algo daquele campo, daquela questão daquela pessoa. Quando nós fazemos individual, nós fazemos com âncoras, que pode ser âncoras de solo, pode ser papéis, post-its ou bonecos. Eu uso bonecos, cubos, pedras, que representam elementos daquela questão específica. Entendi. A constelação em grupo, quanto menos eu souber da tua questão, melhor, porque o campo traz pelas pessoas. Na constelação individual, eu trabalho um pouco mais de perguntas para a gente ir vendo a questão e alinhando os processos também que se vai ter dentro daquele movimento sistêmico. E você pode tanto aplicar isso a famílias, pessoas, como também a empresas. Sim. As empresas, a gente tem o processo é um pouco diferente, mas as 3 leis também são lá. Por exemplo,
Tu tem uma empresa e tu tens um sócio, tu vem constelar. Vocês dois têm que vir, né? A gente tem que seguir a hierarquia. Por exemplo, eu tenho um líder que quer constelar a minha empresa. Não pode. Ele pode constelar a dificuldade dele com a empresa. Agora, a empresa em si, não. Um liderado quer constelar o líder ou o próprio trabalho. Não, ele pode constelar a dificuldade que ele está tendo. Entendi. Não isso. É a mesma coisa, por exemplo, é quando a gente olha para os casais, pais e filhos. Tu pode constelar o teu filho se ele for de menor, se ele for criança ainda. Agora, quando ele está sendo adulto, tu constelar algo dele, significa que talvez tu precisa constelar a tua dificuldade de liberar ele. Não propriamente ele. Ou quando o casal vem, eu tenho uma especialidade que é constelação de casais, constelar o casal junto. Às vezes vem uma pessoa, eu quero constelar o nosso casamento. Não tem como. Tu pode constelar a tua dificuldade na relação. E a gente vai até onde a gente consegue chegar. Que significa, por exemplo, eu cheguei na minha dificuldade com a minha esposa, além dela eu não posso, porque existe a hierarquia. Entendi. E a gente tem que seguir essas leis naturais que o Bert descreveu tão claramente nas constelações. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Silvonei e eu quero saber agora os próximos passos, quais são os seus planos. Eu sei que você cuida muito da sua saúde, está sempre aí na academia, cuidando da saúde, é um exemplo a respeito disso, porque a gente precisa assim estar sempre conectado com o nosso interior, sobretudo com o nosso físico. O que tu prepara aí para 2023, além desse cuidado com a saúde, que é, como eu falei, um exemplo a todos a seguir? O que a gente pode esperar de você? Eu acredito que 2023, eu digo sempre que 2023 é somente um número, né? Ele vem dentro de um processo evolutivo e eu tenho alguns objetivos claros que eu trouxe para mim esse ano. Um deles é melhorar ainda mais o meu corpo, a minha morada, o meu físico, porque eu já tive 140 quilos, então hoje eu prezo muito por isso, cuido muito disso. No entanto, uma das coisas que brilha em meus olhos é propósito. Então eu já tenho uma imersão, já teve 3 versões do ano passado e já está vindo a 4ª agora. Eu vou intensificar mais isso, vou intensificar mais o cuidado com a saúde e quero sim estudar profundamente mais ainda as constelações, mais o Enneagrama, para que eu possa juntar Enneagrama e constelação como um propósito maior e trazendo para as pessoas justamente essas 2 formas, 2 maneiras, como uma maneira de se reconectar com o seu próprio propósito, com o seu próprio eu, com a sua maneira de ser e estar, né? E no fechamento do outro bloco tu falou sobre o projeto de cuidado, né? Uma das coisas é não beber esse ano, é não comer o açúcar. Então eu digo sempre que quando a gente trabalha metas ou busca algum resultado, a gente tem que ter cuidado. Não adianta eu querer cortar tudo, porque tudo que é muito, não vai dar certo também. Então começa um pouco de cada vez. Eu tenho uma outra meta que é ler um livro por mês, livro completo. Né? Então são 12 livros no ano. Mas tem as outras leituras paralelas que eu vou ter também. Sim. Porque ano passado eu li muito, mas foi muito paralelo, muito a projeto de pesquisa. Como professor, a gente sabe que a gente lê um capítulo ou 2 e deixa. E esse ano não, eu quero ler mais e estou me programando para isso tudo também. Enfim, são muitas coisas que vão acontecer em termos de treinamento, em termos de desenvolvimento. O digital está voltando a funcionar também. E, enfim, só seguindo. E como o nosso público e as pessoas que te amam vão te encontrar nas redes sociais? Então, minhas redes sociais é Silvonei Sontag, tanto no YouTube, como no Instagram, como no LinkedIn, como no TikTok. Tudo segue. E o meu site é silvoneisontag.com.br. Então segue tudo o meu nome. Show de bola. Silvonei, muito obrigado pela tua presença. Foi um papo rico demais, aprendi bastante. E esse é o propósito, além de uma boa conversa, é você ter a possibilidade de aprender. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Uma visita ilustre lá da cidade de Rio do Sul, aqui para a cidade de Gaspar. Aproveita a lente do Valor Entrevista e deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. A mensagem, eu vou pegar o gancho do que tu falou, que deu tudo certo.
tudo sempre dá certo, mesmo o errado. Porque o errado não é errado, é aprendizado. Exato. Então, quando a gente gera aprendizado dentro daquilo que a gente julga que está errado, significa que nós estamos em evolução. Então, eu acredito que tudo faz parte do processo de algo maior, inclusive o errado. Quando nós aprendermos a olhar para o errado como certo e como crescimento, nós estamos no caminho. Então, não deu errado. Deu o que era para ser. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença. Foi sensacional o nosso papo. Para você que está aí do outro lado, vocês sabem, o Valor Entrevista está na 6ª temporada. Já são 6 anos de trabalho, mais de 700 vídeos produzidos. Um público de mais de 11 mil pessoas aqui na nossa região e feito com carinho para você que nos acompanha toda semana. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um beijo, pessoal. Tchau. Gratidão.